Show de bola. Estamos gravando já. Fala galera, beleza? Eric da Ignis Comunicação Digital aqui, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um IgnisCast. Se eu não me engano, esse é o episódio 4. E hoje nós estamos com uma participação super especial da Camila Verli. Oi! E aí, Camila, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você e vocês que também vão assistir esse vídeo, esse podcast, né? Isso aí. Tudo certo comigo, tudo certo sim. Uma grande amiga me ajudou bastante nesse projeto também aqui da agência. E assim, pessoal, esse podcast não tá sendo ao vivo, por conta da disponibilidade de horários, né? Então nós estamos fazendo hoje pela manhã e você vai ver agora à noite, você vai estar vendo agora à noite. Então, pessoal, antes de nós começarmos esse podcast, enfim, começar pra valer, nós vamos agradecer os Pix. Exatamente, o Pix do pessoal. Antes disso, no lado ali da Camila, ali embaixo, tem um QR Code para você que deseja nos patrocinar, nos ajudar, né? Porque nada é de graça nessa vida, né, Camila? Isso aí! Nada é de graça nessa vida. Se você gostaria de nos ajudar aí, nos dar um apoio, próximo dia o seu nome vai estar aparecendo aqui. Então, vamos agradecer a Fernanda Ribeiro, Pablo Gabriel, Silvio Barros, Sandro Santos e Paulo Salles pela ajuda aí, pelos custos. Levando em consideração que nós não estamos ganhando nada para estar aqui, nós estamos fazendo aqui por livre, espontânea vontade para o quê? Passar conhecimento para quem está nos assistindo, né? Outra coisa, se você quer ser um dos patrocinadores também, se você quer enviar comida para nós, se você quer enviar canecas para nós, se você quer enviar qualquer presente, qualquer coisa para nós, é só você mandar uma mensagem ou no nosso Instagram da empresa ali embaixo, que é o Instagram da agência, @Ignis Comunicação Digital, vai estar tudo na descrição, ou um e-mail para igniscast, igual tá aparecendo na tela ali, @igniscomunicaçãodigital.com.br. Beleza, pessoal? Até tava falando com a Camila antes de iniciar, se nada der certo na vida, eu vou ser radialista. Mas a gente não pode ter esse pensamento, né? Vai dar tudo certo. Então, sobre a Camila, quem que é a Camila? É estrategista digital, trabalha com marketing, branding e anúncios. Também faz lançamento de infoprodutos, tem clientes e mentorado no Brasil e outros países. E sua proposta é o quê? Venda todos os dias, 3 vezes mais na sua empresa. E aí, Camila, quem que é a Camila Verli? Fala aí pra nós. A Camila é mãe, empresária, esposa, filha amada de Deus e também me propus a estar aqui, né, também passando em cima do medo, da vergonha, e eu acho que eu só cheguei aonde eu tô hoje porque eu passei por cima de muita coisa, né? Ótimo. Então, hoje eu tenho, digamos assim, 2 empresas, né? Como você falou ali no começo, eu tenho uma agência de marketing, que eu auxilio outras empresas na parte do marketing, estratégias, anúncios. E também eu tenho uma empresa que faz lançamentos, que meu marido tá aqui junto com nós também, meu sócio, e me ajuda em toda essa parte. E eu acho que hoje tudo isso que a gente tá construindo, que construiu e chegamos até aqui, é por não ter medo, né? Então, sim. Basicamente, resumidamente, essa é a Camila. Show de bola. Ótimo. Às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha no início, né? Eu lembro que quando eu fui gravar meu primeiro vídeo, eu tive que fazer uma sessão de coach com um amigo meu. A gente tinha ido num evento, o evento de uma igreja Recomeçar, lá em Foz do Iguaçu. Um evento muito bom, se chama Reino Riquezas, né? Eles não estão patrocinando nada, mas bem que podia. E aí o que acontece? Lá a gente ouviu muita coisa sobre o digital também, né? Eu já vim estudando, e ele me abriu a porta para fazer alguns trabalhos para ele. Até foi esse o pontapé inicial da agência. Eu nunca comecei com a agência em si. Comecei como pessoa, fazendo trabalho para outras pessoas, sem ter um CNPJ, sem nada. E aí, eu fiz o primeiro vídeo. Eu lembro que meus ombros estavam caídos, uma postura totalmente errada, uma postura de quem não sabia o que estava fazendo. Não passa autoconfiança, Não né? passava autoconfiança, exatamente. E aí eu queria lançar meu produto, né? E aí ele me falou, cara, como é que tu quer lançar um produto se no que tu fala nem você é sente confiante? Imagina você vender para outras pessoas.
E aí foi o toque de despertar. E ele já vinha fazendo uns processos de coaching e tudo mais, e ele acabou me dando umas dicas. Mas é isso aí, estamos aí melhorando 1% a cada dia. E beleza. Camila, então, além de ser mãe, além de todas essas coisas que você falou, esse podcast também, o propósito dele é realmente trazer para o nosso público uma questão de troca, né? Eu tenho a oportunidade de trazer pessoas até aqui para conversar sobre outras profissões e eu tenho curiosidade sobre essas profissões. O que as pessoas fazem, quais são as rotinas, quais que são os hábitos. E eu acredito que muita gente que está nos assistindo agora também tem essa curiosidade. Então, por isso, normalmente a gente faz ao vivo, como eu falei, porque às vezes vem algumas perguntas muito boas. Mas como a gente está fazendo gravado, então eu estabeleci uma pauta aqui pra gente trabalhar em cima. E a primeira é como que é trabalhar com o digital? Olha, é corrido. Como qualquer outra empresa, né, eu não vou dizer que é fácil, é para todo mundo, não. Você tem que realmente se propor a se desafiar, a estar ali todo dia lutando, trabalhando por aquilo que você busca construir, né? Então, trabalhar no digital é bem desafiador, principalmente quando eu comecei, para quem não sabe, eu trabalhei quase 7 anos gerendo uma loja de calçados. Então, quando eu resolvi sair da CLT e buscar outras maneiras, digamos assim, de fazer meu dinheiro, de sobreviver, de pagar minhas contas, eu fui, primeiramente, eu acho que como todo empreendedor, fui chamada de louca. O que você está fazendo? Você vai largar, digamos assim, uma profissão com status para estar fazendo o quê? Empreendendo? Isso não vai dar certo. E não é do dia para noite, né? Então, muitas pessoas acham que, vou trabalhar com o digital. O resultado vai vir do dia para noite. Não é assim. Então, para quem quer hoje em dia trabalhar com o digital, estude, aprenda, busque fontes que vão te auxiliar, te levar aonde você quer chegar. E é para quem quer se desafiar realmente, né? Show de bola, exatamente. Eu também, quando saí, eu trabalhava, para quem não sabe, eu já falei nas lives anteriores aí, nos podcasts anteriores, eu trabalhava num hospital, né? Até você já tinha acompanhado. Sim, a gente já se conheceu nesse tempo, né? E eu já tava querendo sair de lá fazia um tempo, mas aquela incerteza, né? Às vezes a gente fica com aquela mentalidade, será que vai dar certo? Ou muitas pessoas ainda têm a mentalidade, como por exemplo, se você fala pra minha mãe, hoje eu trabalho na internet, ganhando dinheiro na internet, às vezes a mentalidade é o quê? O charlatão. Exatamente. Ou também assim, como é que se ganha? A pessoa não consegue entender que a pessoa fica num escritório o dia inteiro, trabalhando pra qualquer lugar do mundo, né? Mas vamos desmistificar uma coisa aqui nesse podcast já? Vamos desmistificar. Eu não gosto muito de falar na questão ganhar dinheiro. Eu gosto de falar a questão fazer dinheiro. Exatamente. Todos nós somos capazes de fazer dinheiro da forma que a gente quiser. E eu também falo de uma maneira honesta, né? E muitas vezes, nem a gente comentou agora, quem olha, às vezes pensa, como assim você ganha dinheiro na internet? Eu faço dinheiro na internet. Sim. Eu trabalho para outras pessoas, trabalho com internet. Hoje em dia, para quem tá fora, digamos assim, desse mundo, não entende como funciona. Eu não entendia também. Eu nunca critiquei quem fazia isso. Mas, quando eu fui entender, quando eu fui estudar realmente a fundo, que eu percebi quais as maneiras e são infinitas as possibilidades de você fazer dinheiro na internet. E eu acredito, a gente vai falar isso daqui a pouco também, né? A pandemia levou muita gente para a internet. Exatamente. E até porque, assim, o termo certo não é ganhar dinheiro, porque nós precisamos estudar e todo o conhecimento que a gente tá fazendo, tá adquirindo, a gente tá passando para alguém. Então a gente tem que fazer realmente o dinheiro, a gente faz o dinheiro. Porque se fosse ganhar, era uma coisa de graça, né? Show de bola. E Camila, como é que foi teu primeiro contato assim com o digital? Porque o meu primeiro contato com o digital, eu não lembro ao certo. Eu lembro que aos 16 anos, hoje eu tenho 20 anos, né? Aos 16 anos eu já fazia uma estrutura de lançamento. Eu tenho até um esboço ali, depois eu mostro pra você. Mas eu nem sabia o que era. E eu sentava, acompanhava até o Érico Rocha ali, na época. E eu fazia a estrutura de lançamento. Depois de muito tempo depois, eu comecei a entender realmente como é que era o processo. E comecei a realmente me dedicar
e saber como é que funcionava. E como é que foi esse teu primeiro contato? Então, o meu primeiro contato, na verdade, com a internet mesmo foi o tempo que eu trabalhava de gerente nessa loja de calçados. Uhum. Que, sabe, eu comecei a perceber mudanças, digamos assim, no mercado. E como eu era gerente, como eu falo, todos os empregos de CLT, todos os empregos que eu tive, eu agarrei aquilo como se fosse a minha empresa. Eu dei o meu melhor. E eu tive um contato mais assim, que eu fui realmente entender mais ou menos em 2015. Que eu comecei a ver muita coisa assim, tipo em São Paulo, nas grandes capitais, fazendo umas coisas diferentes na internet. Foi aí os primeiros grupos, digamos assim, que o pessoal criou pra vender. Uhum. E eu falei, poxa, se tá dando certo isso lá, por que a gente não traz pra cá, né? E eu moro numa cidade de 6 mil habitantes, uma cidade super pequena. E eu fui trazendo e fui começando a postar, digamos assim, umas fotos diferentes nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. Fui começando a usar o meu WhatsApp para fazer mais vendas para a empresa que eu trabalhava. E fui aprendendo, fui pesquisando, fui aprendendo. Até então eu não tinha nenhum curso, digamos assim, de marketing, mas eu já fazia marketing sem saber o que era marketing. Legal. E esse foi, assim, o primeiro contato que eu comecei a ter, digamos assim, e usar realmente o digital para melhorar as vendas da empresa que eu trabalhava. Uhum. Esse, mais ou menos, foi o primeiro contato e, consequentemente, trouxe muitos frutos, muitos resultados, né? Sim, e na época, você era gerente ou tinha alguém acima de você ali? Eu era gerente da Você era loja, gerente. Uhum. mas tinha os meus supervisores, né? Sim. E assim, como é que foi quando eles descobriram que você estava começando a usar essas tecnologias ao favor da empresa? Eles não queriam. Queriam? Foi assim, eu sempre fui uma pessoa, digamos, bem determinada. Quando eu coloco alguma coisa que eu sei que vai dar certo, eu testo pra ver se aquilo realmente vai dar certo. Mas eu não fico, e se eu fizesse, se eu deixasse? Não, eu vou lá e faço. Uhum. E eu cheguei e falei a minha proposta, a minha ideia. Eles falaram que não era pra fazer isso. A minha ideia era criar, digamos assim, um perfil de Facebook, um perfil de Instagram, comprar um chip de um celular pra ter um número próprio da empresa. Sim. E eles não deixaram. E hoje é uma coisa muito comum, né? E hoje é uma coisa muito comum, exatamente. Eu não vou dizer que, eu fui a primeira pessoa a fazer isso, porque não. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a começar a notar isso, que o mercado já estava indo para esse lado que hoje a gente vive. E lá eles não tinham deixado eu fazer isso. E o que eu pensei? Eu não vou desistir, eu sei que isso aqui vai dar resultado, isso aqui vai funcionar. O que eu fiz? Eu comecei a usar o meu WhatsApp particular, comecei a usar as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook, até que eles viram tanto resultado, porque assim, a gente tava batendo meta em 2015, 2016, assim, fechando um ano, de um ano para o outro, Sim. a gente ficou 3 meses só sem bater a meta. Todos os outros meses a gente bateu a meta de vendas, lembrando que eu moro numa cidade de 6 mil habitantes e a empresa que eu trabalhava era lá. Uhum. E eles vieram ver o que estava acontecendo, porque as outras lojas, era uma rede de 8 lojas no tempo que eu trabalhava, e as outras lojas batiam menos metas do que nós, e foram ver o que eu tava fazendo. Eu falei, tô fazendo isso, isso e isso. E foi aí que também começaram a aplicar, digamos assim, isso nas outras empresas e começaram a ter resultado. Legal, legal. Isso é muito interessante, né? E assim, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou? Não em sentido das pessoas te pararem ali na empresa que você trabalhava, mas as dificuldades realmente de conteúdo e para você entrar realmente no digital, para você aprender isso. Foi muito difícil ou você comprou um curso da Hotmart? Não sei se existia na época. Então, eu digo que a maior virada de chave, muitas pessoas falam, né? Ai, Camila, quando que foi a tua virada de chave? Eu digo que foi principalmente a maternidade. Em 2017 eu descobri que eu tava grávida. E até então eu e o Paulo, a gente não morava junto, a gente era só namorado, né? Uhum. Eu queria muito ter um filho, mas assim, não é que foi uma coisa não planejada. Foi uma coisa planejada, mas a gente não morava junto, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Sim. E a chegada do João Paulo, quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a ler mais, sabe? Eu lembro assim que eu não gostava muito de ler livros, e quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a ler muito livro, comecei a estudar,
Comecei a fazer curso online também. Eu Sim. lembro que foi, assim, um dos primeiros cursos online que eu comprei mesmo. E comecei a fazer. E não só nessa parte do marketing que hoje eu trabalho, de marketing, de lançamento, de internet. Eu comecei também a buscar muito desenvolvimento pessoal, sabe? Uhum. Comecei a buscar descobrir não só o que eu queria trabalhar profissionalmente, mas descobrir quem era a Camila como mulher, como que eu ia ser como mãe, sabe? Comecei também a estudar muito sobre maternidade. Sim. Até fui aprendendo, trocando experiências com outras mães, que a gente chama network, né? Hoje em dia eu sei que é network, aquele Sim. tempo eu nem sabia. E realmente fui começando a abrir meus olhos para esse lado, sabe? E a maior dificuldade, a maior que eu acho que eu tive também, foi tomar decisão mesmo. Foi Tomar queimar decisão. a ponte. Porque assim, até então, eu pensei, poxa, eu preciso de grana para ter a minha própria empresa. Que foi aí que eu comecei a pensar em empreendedorismo. Uhum. Porque eu pensei, poxa, se essa empresa aqui tá vendendo até 3 vezes mais ou mais com o meu trabalho, por que eu não faço isso para mim também? E eu acredito que funcionários que começam a pensar isso também abrem as suas próprias empresas no futuro. Sim. E foi aí que eu troquei, digamos assim, de emprego, de gerente. Eu fui para um emprego que eu era remunerada um pouco menos, mas eu tinha, consequentemente, mais tempo. Uhum. Então, eu trabalhei 1 ano e 8 meses, juntei uma grana nessa outra empresa, fui estudando, fui me desenvolvendo, até que, em agosto de 2020, eu saí definitivamente da CLT Sim. e hoje eu trabalho com isso, né? Que legal. Você disse aí queimar a ponte. Queimar a ponte. E isso é uma coisa muito interessante que eu vejo. Apesar de ter apenas 20 anos, né? Eu queimei a Nossa, eu ponte. sou 10 anos mais velha que você. Eu queimei a ponte, eu acho que assim, tem muita gente que disse que eu fui louco. Enfim, disso pra cima, né? 20 anos você não tem estabilidade, você não fez uma faculdade, você não fez não sei o que lá e tal. Muitas coisas, muitas críticas assim. E uma coisa que eu vejo é, quando você ganha um salário bom na empresa que você tá, quer dizer que você vale no mínimo umas 10 vezes mais fora. Com certeza. E essa pessoa ela tá pagando o salário pra você de uma forma de você. E a nossa mentalidade, a nossa crença, até na escola que a gente foi criado, é de que você precisa sair e trabalhar naquilo ali. Pronto. A gente foi doutrinado, né, Eric? A gente foi, digamos assim, doutrinado a. E eu não culpo, digamos assim, os nossos pais que ensinaram isso pra nós. Porque eles Sim. também foram ensinados assim. Uhum. Que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade, achar um bom emprego, trabalhar quando o máximo que for nesse emprego, ou nesses empregos, se aposentar. E a vida é isso. E a vida não é Exatamente. isso. A Exatamente. vida não é isso. Se a gente for ver hoje, as maiores empresas, os bilionários, o dono da rede de lojas que eu trabalhava, ele tem até a 4ª série só. É exatamente isso que eu fico pensando. Tem muita gente aí que diz, tem gente que é contra, né? Eu, às vezes, quando dá a possibilidade de falar, eu falo assim, gente, eu não faço a faculdade, mas eu nunca parei de estudar. Eu também. Eu nunca parei de estudar. Eu só não me adequei. Eu comecei a fazer uma faculdade de administração, pra falar a verdade. E chegou um dia que eu comecei a me perguntar o porquê que eu tava estudando um monte de coisa nada a ver. Nada a ver. Tinha que seguir uma grade pra me formar numa coisa que eu queria. E por que só então eu não estudava aquilo que eu queria me formar? E isso que começou. E começou a me incomodar, e começou a me incomodar isso. Teve um dia que não deu mais. Teve um dia que eu tive que sair. E, sinceramente, hoje eu aprendi muita coisa que eu tenho a certeza que lá dentro, isso é experiências de vida, lá dentro eu nunca teria aprendido, nunca teria saído do lugar no sentido de começar um negócio. Saberia na teoria e não saberia na prática. E eu creio que é importante você ter ambos os lados, né? Um pouquinho de teoria e na prática. E é o que eu tô fazendo. Eu vou na prática e vou na teoria. Eu tô com dificuldade em alguma coisa, eu vou buscar me especializar nessa coisa. Compro um curso, vejo com alguém que já trilhou esse caminho, que é muito importante. Que é a mesma coisa que você disse ali, quando você começou a ter ideia, a ter planos de querer ser mãe. Você foi pesquisar com alguém que já foi mãe. E é a mesma coisa que a gente faz, né? Quando a gente tá. Então, só um adendo aí sobre a faculdade, né? Então, legal.
essa questão aí de a gente já passou ali por ganhar mais em sentido, então a gente vai abrir a mente de muitas pessoas. Eu creio que vai ter muita gente que tá assistindo que é chefe de empresa, não vai gostar do que a gente falou agora, né? Talvez alguém... Mas eu quero, antes de você falar, também quero deixar bem claro, porque assim, a mulher que eu sou hoje, eu agradeço por todas as coisas boas e coisas ruins que eu passei quando eu trabalhava de empregada para outras pessoas, porque isso me fez crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Você falou da questão, eu comecei a fazer faculdade de administração. Uhum. Só que, beleza, uma faculdade de administração. As pessoas que estão dando aula lá, elas não têm grandes empresas. Eu te digo que eu aprendi muito mais trabalhando como gerente e trabalhando nessa outra empresa, que era uma loja de materiais de construção. Quando eu saí de gerente da loja de calçados, eu fui para uma loja de materiais de construção, uma coisa, tipo, nada a ver com o que eu trabalhava antes. Mas eu aprendi muita coisa lá. Muita coisa com os donos dessa empresa sobre empreender. Que eu até brinquei com eles o dia que eu fui pedir a conta, no caso, falei que ia sair e tal. Uhum. Foi bem emocionante, a gente até chorou, todos nós choramos. E eu falei pra eles que eu vou escrever um livro e eu quero citar eles ainda nesse livro, porque foram pessoas, assim, que abriram muito minha mente pro empreendedorismo, pra ser hoje, fazer o que eu faço hoje. Legal. Exatamente. Eu também foi a mesma coisa que você disse aí, que você aprendeu muito. Eu também, hoje, todas as experiências de trabalho que eu tive, o que eu busco quando eu vou fazer alguma coisa. E assim, eu nasci com isso. É uma coisa que já veio programada em mim ali, que é saber o porquê que eu tô fazendo as coisas. E a partir do momento que eu não tô aprendendo mais nada naquele lugar, não importa o salário que eu tô ganhando. Eu dou um jeito de sair fora. Né? Eu dou um jeito de sair fora. Isso que eu já tive muita coisa de não ter coragem de pedir as contas. Então o que eu fazia? Eu fazia alguma coisa muito grande, uma cagada muito grande pra ser mandado embora, pelo menos. Porque eu não queria ficar ali. Então eu comecei assim, ó. Uma coisa muito legal. A gente já começou a entrar em outra pauta, mas é muito interessante. Mas isso que é legal, né? Fluir a conversa. Tá fluindo e eu sei que tem uma coisa muito a ver com o digital. E é uma história que vai... Eu comecei trabalhando, meu primeiro trabalho foi em uma eletrônica. Lá eu aprendi muita coisa. Eu poderia ter aprendido muito mais. Hoje eu vejo que eu me arrependo de não ter parado de estudar, porque o rapaz que estava lá trabalhando nos equipamentos, consertando, ele falou: tu quer aprender a consertar equipamento? Estuda isso. E me passou uma tabelinha já impressa para me estudar. Eu não estudei. Naquela época eu não tava muito assim, beleza, vou estudar, não estudei. Mas é que às vezes a gente é muito novo, né, Eric? A gente não pensa, não tem a mesma mentalidade que a gente tem hoje. Exatamente. E eu ganhava R$80 por mês. Sabe o que é R$80 por mês? Hoje... O que dá pra comprar hoje em dia com R$80? Não, e o pior é que o que acontece? Eu sou meio gordinho, meio acima do peso. Eu ganhava R$80, R$70 era do lado ali, no lugar que compra pastel. Eu era desses. Eu ficava com R$10 no final do mês, né? Pra passar o mês inteiro. Isso quando eu não comprava coisa lá direto na eletrônica e descontava o salário. Depois disso, eu fui trabalhar em uma loja de materiais de construção. E foi ali que eu aprendi a primeira... Você começar a guardar dinheiro para o que você realmente quer. Na época, o meu pai tinha comprado um celular. Era um Galaxy Y, acho que era... Enfim, era pequenininho assim. E eu queria trocar meu celular. E aí meu pai falou: você vai trabalhar, vai juntar dinheiro e vai comprar o teu celular. O primeiro motivo, o primeiro propósito que eu tive, eu vou comprar meu celular. Então, com 16 anos, trabalhando menor de idade, já com aquela questão lá que você não pode trabalhar menor de idade, porque vão pegar, vão prender, enfim, tem toda aquela questão, né? E eu trabalhava no estoque, eu lembro. E, inclusive, aqui perto de casa, depois a gente passa ali. Eu trabalhava no estoque eu trabalhava tarde, das 2 horas da tarde até as 6 horas, naquele sol, era baixinho assim, nossa, verão, chegava suava, chegava quase a se queimar lá. E eu trabalhava, bem tranquilo, gostava, vendia, comecei a vender um pouquinho e tal, e de repente chegou a fiscalização e tive que parar. Aí depois disso, eu consegui um emprego, um trabalho com um chinês. Aí foi
a vez que eu comecei a ter a mentalidade, trocar a mentalidade. De vender. Exatamente. E aí, a gente começou uma empresa de vender Mercado Livre. A gente faturava bem, né? E eu comecei, agora comecei a lembrar. Acho que o meu primeiro contato aí com o digital em sentido de venda foi Mercado Livre, que é o que o Paulo faz hoje. Então, O Paulo, meu marido, pra quem não sabe. isso, ele tá aqui Ele atrás. tá aqui com nós, só vocês não estão vendo ele ainda. E aí comecei a vender Mercado Livre. A gente vendia iPhone, a gente vendia drone, a gente vendia tudo, essas coisas de eletrônico. Ali que a gente tomou o primeiro golpe. Eu tomei o primeiro golpe. Ali que a gente começou... Nem tudo são flores, né, Eric? Exatamente, a gente começou a aprender a lidar com as situações. Ali que foi o meu primeiro despertar de fazer diferente das outras pessoas. Por quê? Todo mundo fazia uma descrição normal. Eu já ia lá e fazia uma descrição em HTML, que era uma linguagem de programação, continua sendo, bonequinho se mexendo na descrição, layout um pouquinho mais bonito. Eu comecei a fazer isso. E aí a gente começou a vender mais por causa disso, por conta disso. E ali eu aprendi muita coisa. Depois que eu vi que mudou um pouquinho de ramo, eu saí. E aí eu fui trabalhar no hospital. Em comparação de onde eu saí, cara, uma empresa que tem mais de 80 funcionários, um hospital, que o dono nem é daqui, o dono tem uma rede de 8 hospitais, né? Então a mentalidade já começou a mudar, já comecei a perceber o que muda numa empresa pequena. O ambiente muda, né? Exatamente. Onde eu saí e fazia praticamente todo o setor de expedição, não. Num hospital é diferente, você faz uma coisa. Você senta na tua sala e faz só uma coisa. E eu não aguentava ficar assim. Eu juro pra vocês, eu sentava, colocava um fonezinho, fazia as minhas coisas, ouvindo curso, ouvindo podcast, coisa, porque eu não aguentava ficar parado. Fazendo a mesma coisa, e uma coisa que muitas das vezes eu nem gostava, né? Então isso foi o meu despertar. Hoje eu tô aqui, mas foi um processo que eu passei e aprendi muito. Hoje, eu aprendi às vezes terceirizar coisas que eu não vendo, que foi o que eu aprendi no hospital, que eu não preciso estar aqui fazendo um monte de coisa. Eu posso ter alguém que faça outras coisas. Então eu tô num processo, realmente a gente aprende muito, né? E visando isso, Camila, visando essa questão do digital, essa questão de vender 3 vezes mais, vender 5 vezes mais, 10 vezes mais, não é só 3 vezes, né? Que nem você fala. Qual que é a importância de você ter um site bem estruturado? Qual que é a importância de você ter um perfil nas redes sociais, no Instagram bem estruturado, uma estratégia para você vender mais? Olha, hoje eu costumo falar para quem eu atendo, meus alunos, meus clientes, que não é simplesmente você ter um perfil ou um site. Eu digo que hoje a estética vende. Então, você ter um site bem estruturado, uma página de Instagram, uma página de Facebook bonita, atrativa, com estratégia, é o que vai trazer os resultados para as tuas vendas. É o que vai chamar mais cliente. E vamos falar um pouquinho de anúncio também? Quando você investe em anúncio, é o que vai trazer escala para o teu negócio. É o que vai trazer mais pessoas para comprarem mais de você. Digamos assim, eu moro numa cidade de 6 mil habitantes. Tu acha que 6 mil habitantes iriam comprar nessa loja que eu trabalhava? Não. Tem aquela questão também de identidade, né? A pessoa ela se sente mais feliz com alguém atendendo, ela se sente mais confiante em tal marca. Tudo isso influencia, né? Sim. Então quando a gente fala nessa questão, não só de site também, mas hoje eu acho que assim, hoje não é uma coisa que você pode deixar para depois, mas é o principal, você tem que começar a pensar em investir realmente num site, numa estrutura, é o principal para você tá monetizando a internet, para você tá atraindo mais pessoas para o teu negócio, né? Ou seja, um produto, um serviço, não só falando de site, digamos assim, a gente fala de site para quem vende produto físico, mas para quem vende serviço também. Porque não pensar em ter uma página, uma landing page? Para quem não sabe, landing page é um lugar lá onde você pode... Os teus clientes até podem ir lá e agendar uma consulta, agendar um serviço, digamos assim. Então, você começar a pensar realmente a longo prazo, pensar
Antes falava-se que a internet era o futuro, não é mais o futuro, é o presente. É mais que necessário hoje em dia, né? Então, eu acho que é muito importante você ter realmente hoje um site, um perfil, uma página estruturada, né? Não uma coisa só, vou fazer ali e vou deixar. Não, é todo dia. Eu até brinco com os meus clientes. Sim. Todo dia você tá lá na tua empresa, né? Você vai lá, Sim. abre a porta da tua empresa. Por que todo dia você não tá presente na internet, você não tá lá no Instagram aparecendo? Exatamente. E uma coisa que eu vejo hoje ainda que eu tô pecando bastante é a questão de stories. A questão de stories na empresa. Por mais a gente ser uma empresa de comunicação, às vezes no dia a dia a gente atende clientes, a gente fala pros clientes, esteja presente e tal. Mas eu não tô conseguindo ainda. Então isso é uma coisa que eu já tô me corrigindo. E essa questão aí que você falou sobre a landing page... A consistência não é fácil, né, Eric? Exatamente. E agora esse insight que você deu abriu a minha mente. De você tá na empresa todo dia. É a mesma coisa. Hoje a gente tá no digital. O digital é um terreno. Eu sempre falo com os clientes que a gente faz site... O metaverso tá chegando aí pra comprovar, né? Exatamente. Eu sempre falo quando a gente faz um site, quando o cliente não entende o que é hospedagem, o cliente não entende o que é domínio. E o termo que eu uso para explicar é o seguinte: a hospedagem nada mais é que você ter um terreno na internet, que agora é o metaverso, né? Já dá para comparar com isso. Você tem um terreno na internet e tem um monte de... É uma cidade. Você tem um terreno, você tem uma quadra, você tem enfim, um endereço. E esse endereço que a gente fala é, por exemplo, www.camilaverli.com.br ou www.igniscomunicaçãodigital.com.br. É exatamente o que a gente faz no dia a dia. A gente só adaptou para a internet. Então, esse termo que eu uso para os clientes. E agora, esse insight que você me abriu aí, é realmente verdade. Você tá todo dia na tua empresa. O que custa fazer um stories, né? Pra melhorar o perfil. E não precisa você necessariamente... oi, tal. Não precisa necessariamente você aparecer. Por exemplo, às vezes você vende uma xícara. Vamos pegar esse de exemplo aqui, essa caneca. Não precisa você só... oi, gente, Não, mostra a tua caneca aqui. Mostra os benefícios. Esse aqui é uma logo assim, assim, assado. Mostra a tua voz por trás. Que eu, principalmente como mulher, nem todo dia a gente tá maquiada, bonita, arrumada, a gente quer aparecer. Mas é importante a consistência. É a consistência que vai levar você do ponto A pro ponto B. Exatamente. E às vezes a gente que tá com empresa também, começando um negócio, enfim, a gente sabe que tem algumas coisas que às vezes a gente tem que resolver. Algum problema, alguma coisa. A gente não tá com cabeça. A gente às vezes tá estressado. A gente fica às vezes... Por resolver aquela coisa, a gente não tem nem vontade de aparecer no Instagram pra fazer, né? Mas isso é uma coisa que a gente tá melhorando aqui na Ignis. Não sei se você chegou a ver, mas a gente começou a melhorar o perfil, postar Reels, gravar Reels. Sim, eu tô vendo, eu tô acompanhando você. Também era um pouquinho difícil, né? A gente faz essas coisas, mas a gente não faz. Eu quero ver você fazendo live também. A gente vai começar a fazer. Inclusive, no YouTube a gente já tá fazendo, né? Mas no Instagram... Ainda a gente tá começando a estruturar melhor. Quero até fazer uma analogia aqui com você falando dessa questão de redes sociais. Eu gosto de fazer uma comparação igual uma guerra. Mesma coisa, você vai para uma guerra e você tem a opção de usar várias armas. Tem a opção de usar um canhão, um rifle. Eu não entendo nada de arma, tá? A gente só tá dando uns exemplos loucos aqui. Mas digamos assim, você vai numa guerra e você tem a opção de usar várias armas. Por que você vai usar só uma? É a mesma coisa das redes sociais. Você tem a opção de usar o WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, enfim. Dependendo do teu público, a faixa etária do teu público, você usa 3. Usando 3 já é o suficiente. Muita gente, hoje em dia, os meus clientes, o que eu indico? Usa o WhatsApp, Facebook, Instagram. Que aí você vai atingir 3 tipos de público com 3 formas diferentes. E vai trazer gente para dentro do teu negócio. E não necessariamente vai ser o mesmo público, né? E não necessariamente vai ser o mesmo público. Coisa que a gente tava conversando na loja física. Às vezes tem um que gosta mais de um que gosta mais de outra. Uma especialidade de um, né? Então exatamente. Isso é bastante interessante. Então a gente tá com esse trabalho aí nas nossas redes sociais também, além de ter os clientes que nós estamos ajudando, né? A gente também faz um trabalho parecido, né? A gente faz um trabalho parecido. Isso é muito interessante.
E aí muitos de vocês podem perguntar, mas Eric, Camila, vocês fazem um trabalho parecido, por que que vocês estão junto? Vai ser um Ela não concorrente. a Camila não é teu concorrente, o Eric não é teu concorrente, e a gente não vê, não enxerga dessa forma, né? Eu não vejo hoje concorrentes, na verdade. Eu até tenho outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu. A gente troca muita ideia, troca experiência. E eu acredito que isso é o que mais faz eu ter resultado e a outra pessoa ter resultado. Eu tirei da minha cabeça esse olhar, digamos assim, de escassez. Ai, eu não vou abrir nada aqui porque senão o outro vai me copiar. Qualquer pessoa pode chegar e te copiar. O que a Exatamente. pessoa não vai conseguir te copiar? A tua experiência de vida, a tua história, teus aprendizados, isso ela nunca vai conseguir te copiar. Tua identidade, né? Tua identidade. E tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Agora, quando você fica nessa bolha, digamos assim, da escassez, ai, porque eu tô desconfiada desse, eu não vou abrir para esse. Ai, porque esse tá me copiando. Ai, porque esse tá fazendo isso. Você cria uma bolha em volta de você que você não prospera. E quando você fura essa bolha e você começa a pensar diferente, não, eu vou fazer porque eu sou a Camila. Eu vou fazer porque eu sou o Eric. E você atrai automaticamente muito mais gente dessa forma. Sim. E quanta coisa assim a gente já... Quanta experiência a gente trocou e já cresceu junto? Exatamente. Semana passada a gente tava conversando, né? Uhum. Às vezes a gente faz uma chamada no Google Meet ou no WhatsApp, enfim. E assim, é uma coisa que a gente elimina processos. Eu sempre digo assim. Por exemplo, hoje eu atendi um cliente que aconteceu isso, isso e isso. Se eu passar um feedback pra Camila, talvez futuramente ela tenha um cliente que tem o mesmo problema que o meu e ela já sabe resolver. Sim. E assim, você atende um cliente, passa um feedback pra mim, e é a mesma coisa. Atendi um cliente que aconteceu mesmo. Nossa, me ajudou. Me economizou tempo. Consegui resolver o meu problema com o meu cliente. Meu cliente com certeza vai voltar a trabalhar comigo. E ele não me escolhe pelo... Talvez um pouquinho pela quantidade ali, pela qualidade do meu serviço. Mas ele escolhe a pessoa pela identidade da pessoa. Ela se identifica. Eu tenho um cliente hoje que ele já passou por 7 agências. 7 agências que, se você for olhar, a nossa agência está no começo, né? Nossa agência está no começo, a gente já tem planos para expandir, tudo certinho. Mas ele passou por 7 agências que você fala assim que é uma agência grande, e hoje ele está comigo. E hoje ele não abre mão. Ele falou, cara, você é uma das primeiras agências que acertou o jeito que eu queria. E eu te falo por que esse cliente tá com você hoje. Eu sei o porquê. Porque ele encontrou em mim aquilo que talvez outra agência não conseguiu passar, que era do jeito dele. A personalidade dele bateu. E tu sabe o que mais que ele encontrou na tua empresa que ele não encontrou nas outras? Qualidade? Não. Humanização. Humanização também. Qualidade, humanização. Porque a gente faz o processo. Eu gosto que, Camila, aqui dentro da agência, por mais que, se você chegar hoje num espaço... Ah, Eric, vamos fazer uma reunião. Eu não tenho um espaço físico assim. Porque eu digo que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo que tenha um contato com a internet. O meu espaço de reunião dá 1 metro quadrado? Eu falo pro cliente, vamos tomar um café, vamos sair, vamos em algum lugar. Por quê? Gera também essa questão de conexão, né? E assim, eu acho interessante isso. Todo o processo que eu passo, terceirizo, não tem pessoas trabalhando aqui. Eu preciso de um design, eu tenho algum contato que faz design, além de eu fazer. Hoje, o que acontece aqui dentro da agência, eu acompanho todo o processo. Então, eu acho que é isso também. Eu vejo, eu não gostei, eu não vou passar pro meu cliente. Se eu contratei alguém para fazer uma coisa e eu não gostei, por que eu vou passar pro meu cliente? Então, a gente tem esse cuidado. Eu acho muito interessante isso. E é essa visão que me abriu também há bastante tempo, de compartilhar com os outros. Compartilhar, porque quando a gente transborda na vida das outras pessoas, a gente cresce não só como pessoa, não só como ser humano, mas também como empresa, né? A gente faz Com certeza. parcerias em negócios, em lançamento, a gente faz parcerias em site. Às vezes, Eric, tem um cliente lá, beleza, faz aí. Por mais que a gente faça, às vezes eu já fiz site com outras pessoas também, por eu fazer site, já fiz, porque era o que atendia o meu cliente. Então a gente preza também sempre pelo cliente e pela humanização. Então, Camila, sobre a pandemia que veio, né?
nesses últimos anos aí, eu nem lembro já de tanto tempo que faz que eu não saio de casa. Não, brincadeira. Eu não saio de casa. Você tá hibernado aqui. É que eu trabalho em casa, então, pra mim, pagar um boleto, pagar alguma coisa, é tudo em casa agora, né? Como é que foi? Como é que afetou diretamente na tua profissão, assim, no digital, em casa, trabalhar em casa? Eu digo assim, Eric, que a pandemia não afetou, digamos assim. A pandemia foi um ponto de virada também. Eu gosto muito de uma frase em falar em questão que o problema é a solução, né? Pandemia, claro, problema horrível, né? Ninguém deseja a pandemia, a gente não quer nunca mais passar por Sim. isso. Mas foi em agosto de 2020 que eu realmente saí da CLT e que eu falei, não, eu vou abrir a minha própria empresa, eu vou me dedicar a isso agora. E eu percebi que realmente o digital estava crescendo muito, as portas fecharam, mas o digital não para nunca, né? A internet, as redes sociais não param nunca. Então as pessoas fecharam as portas, mas elas começaram a usar o digital para vender, para não fechar as empresas. Sim. E hoje, quem não, lá em 2020, quem não foi atrás disso, tá fechando a empresa hoje. Porque se você, o que que você precisa na tua empresa para crescer, para continuar com as portas abertas? É cliente, é gente comprando, é movimento. E a pandemia foi um marco, digamos assim, para realmente eu estruturar a minha empresa, eu me aperfeiçoar. Claro, no caminho a gente erra, acerta, mas o importante é errar, corrigir rápido e continuar. Uhum. Então, para mim, a pandemia, assim, afetou, claro, né? Eu perdi pessoas muito queridas, mas na questão profissional, foi uma coisa que me ajudou. Sim. Não posso ser hipócrita e falar assim, não, a pandemia me prejudicou. Não, me ajudou. Porque as pessoas vieram atrás de mim, principalmente por causa da pandemia. Camila, eu não sei usar nada, não sei usar o Instagram, não sei usar a rede social, você me ajuda? E eu ajudei essas pessoas. E fez evoluir, eu creio que fez evoluir pra quem que trabalha no digital. Até pra nós, né? Fez evoluir anos-luz, assim. Eu vejo que se não tivesse acontecido isso, talvez Talvez você não teria, talvez a gente nem estaria aqui hoje, né? Exatamente. Talvez o povo ainda estava no método tradicional. Uma coisa muito interessante, que aqui, numa das cidades vizinhas, tem um rapaz que ele era vizinho da minha avó. E ele começou trabalhando num banco e tudo mais. Hoje, pra você ter noção, ele tá nos top 10 dos marketplaces maiores da Magazine Luiza. O do Madeira Madeira, ele vende cadeira. Ele vende cadeira, vende... E se você passar, ele começou importando meia, começou importando guarda-chuva, carteira, não vendia nada, isso fisicamente. E aí começou comprando cadeira, vendendo boca a boca e tal. As cadeiras veio tudo estragada, porque ele comprou da China. E aí quando ele começou a descobrir a parte da internet ali, pra você ter noção hoje, ele tá com dois galpão, que a gente fala, 2 armazém enorme. Se você passar pela cidade do Cedro, eu não sei, eu acho que vocês não vão passar por Eu ali, acho que a gente enfim. não passa pra vir pra Vocês cá. vêm direto, né? Uhum. Até a estrada não é muito boa, se vocês for pra lá. Vocês têm que entrar num buraco aqui e sair lá. Mas assim, você não tem noção, depois eu vou te mostrar as fotos, do tamanho. Sai pedido até domingo. Até domingo sai pedido. E caminhão, tá fazendo um L ponto pra cidade ali. É como se fosse o Luciano Hang da van. Ali. Ele conseguiu estabelecer apenas ali no digital. Hoje ele não tem um espaço físico, uma loja física. Ele só tem o armazém e o marketplace. Então, isso é muito interessante. Quanta coisa abriu, né? O digital e essa pandemia. Eu também perdi alguns amigos, perdi também conhecidos. E infelizmente é triste. Mas por um lado eu creio que se não houvesse isso, não teria esse avanço que tem hoje, né? E assim, com essa pandemia, eu não sei se quando você saiu você já tinha uma grana guardada pra... você tava com dúvida ainda? Será que o digital vai dar certo pra mim? Será que o digital vai funcionar pra mim? Ou você já saiu assim, não, já tô vendendo e vamos pra cima? Claro, dúvida a gente sempre vai ter, né?
Você nunca vai ter, eu vou fazer isso porque é certeza. Uhum. Não existe estabilidade. Certeza, entre aspas, você só tem o salarinho ali final do mês quando você é CLT e ainda corre o risco de ser mandado embora, né? Exatamente. E não existe algo certo, certeza. Mas, se você não tentar, você nunca vai saber. Tentar não, porque quem tenta não consegue. Se você não fazer, você nunca vai saber. E como eu falei antes ali, uma parte da minha história, eu saí da gerência, né, da loja de calçados e eu fui para outro emprego. E nesse outro emprego, eu consegui guardar uma reserva de emergência, consegui fazer um pé de meia, Uhum. como a gente fala aqui no sul, né, para realmente começar. E olha só o que é mais interessante. Independente de quem tá assistindo aqui, a religião que for, eu sou cristã, acredito muito em Deus. E quando tava terminando essa minha reserva de emergência, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu saí, eu tenho um filho pra criar, beleza? Meu marido sempre me ajuda, graças a Deus. Mas eu sempre fui uma mulher independente. Eu sempre dei a volta, dei o giro, eu sempre me paguei minhas contas, digamos assim. Nunca, desde os 16 anos eu nunca precisei de pai e de mãe pra me sustentar. E eu comecei a pensar, nossa, agora eu sou dona da minha empresa, eu tô gastando mundos e fundos aqui, tá quase terminando a minha grana, e eu não tô dando giro, né? Até que assim, deu uma explosão, veio um monte de gente, comecei realmente a fazer lançamento, a ter resultado, e foi algo assim, não foi assim de uma hora pra outra, né? Mas o ponto assim que eu consegui me manter veio. Sim. E é a mesma coisa que uma empresa. Até quero fazer uma analogia reversa aqui com você, pensando nisso. Antigamente, a gente pensava, vou abrir minha própria empresa. Eu tenho que alugar um lugar, tenho que contratar funcionário, tenho que pensar mil e uma Tem que ter coisas, custo fixo, pagar custo imposto. fixo, todos os impostos que tem, né? E hoje em dia, para você abrir a tua empresa, é só você pensar, beleza, vou vender essas canecas aqui. Tu não precisa ter um ponto físico. Você pode só abrir um Instagram, um Facebook, tem o teu número particular ali do WhatsApp, você pode vender e começar a produzir conteúdo. E não necessariamente você precisa ter um CNPJ também, né? Mas se você quer abrir um CNPJ para se regularizar, o MEI, se eu não me engano, tá R$ 55 por mês. E também, assim, claro, o CNPJ gera um pouquinho mais de credibilidade, né? Mais confiança. Mas não necessariamente você que tem o medo, vou abrir uma empresa. Eu tinha medo. Vou ter um CNPJ. O que é um CNPJ? Eu não sabia. Cara, bem de boa. É que a gente fica com muito medo, digamos assim, eu vou falir. Só que se você já entra com esse medo, eu vou falir, não vai dar certo. Automaticamente você tá puxando aquilo para você. Agora, se você abre um CNPJ, você abre a tua empresa pensando, eu vou prosperar, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou trabalhar nem que seja dia e noite. Sim. Quantos dias que... Olha só, o meu filho, eu amamentei ele até os 4 anos de idade, né? Ele tá com 4,5 agora. E quantos dias... O Paulo tá aqui de prova, ele vai lembrar. Quantos dias que eu tava na frente do computador, de noite, amamentando meu filho, segurando ele aqui no braço, e ali, fazendo com uma mão só as coisas. Sim. Então, é você realmente se dedicar. Não é, às vezes, a gente cria, assim, uma imagem ilusória do empresário, do empreendedor, que é tudo flores, que é tudo lindo. Não, tem os perrengues também. E você tem que saber que você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitos jantares com o Paulo fora. Sim. Pra guardar dinheiro, pra me dedicar hoje, ter o que eu tenho hoje. Eu lembro que logo que eu comecei com a ideia de montar uma agência, inclusive essa semana eu me senti muito, muito feliz, assim. Que veio o pessoal pedir trabalho, né? Pedir emprego. E aí o pessoal pesquisou no Google, encontrou a minha empresa no Google Profile, agora não é mais Google Meu Negócio, né? É Google Profile, mudou. Aí encontrou lá e o cara falou bem assim: eu vi que vocês são uma agência diferente de todas aqui na cidade e eu gostaria de trabalhar com vocês. O que eu preciso fazer? Né? Então é muito interessante isso, muito interessante porque a gente vê que a gente tá diferente de outras pessoas.
E olha, quando eu comecei, de amigos que riram da minha cara, amigos que, ah, para de gravar vídeo pro Instagram, não vai cair. Se cair, a gente é ao vivo. Ao vivo no Instagram, e aqui é gravado, mas vai do mesmo jeito, né? Ainda Depois não tu vai corta essa batida que eu dei aqui na mesa. Não, nem vai precisar. Tudo aí na hora, né? Mas assim, de gente que riu da minha cara, gente que falou, tu é louco, agora virou blogueirinho. Eu, às vezes, não saí. Agora eu tô conseguindo sair mais. Sair mais final de semana e tal. Mas eu não saía, eu ficava estudando de madrugada. E hoje essas pessoas vêm e às vezes a gente fica meio assim. Vim, meu amigo, beleza. E aí, como é que tá? É Vamos. aqueles que riram lá atrás que hoje chegam pra você e falam, eu sempre acreditei em você. É. E teve muita gente assim hoje, que ainda. Mas faz parte, né? Mas assim, sobre empresa. Às vezes a gente tem uma mentalidade que é uma coisa muito complicada, que é uma coisa muito complexa. Mas eu acho que à medida do tempo que a gente começa a aprender. É complexo até você aprender a fazer. E começa. O segredo não é você ter uma empresa. Eu pequei por muito tempo por ter uma empresa. Eu quero ter uma empresa porque eu vou dizer que eu tenho uma empresa. Não. O segredo é você aprender a fazer dinheiro. O resto vem tudo atrás. Você não precisa ter uma empresa para aprender a fazer dinheiro. Eu já cheguei a vender alfajor. Eu já fui maquiadora. O pai e a mãe falaram que na época eu falei, se você sair do hospital, eu falei, se eu precisar eu vou vender doce, eu não tô nem aí. É uma coisa que eu vou aprender. E ainda vou aprender muito mais. Vou aprender a trabalhar com pessoas e vou aprender a vender duas coisas ao mesmo tempo. Mas Sim. não preciso mais. Eu tava disposto a sair se nada funcionasse, se não desse certo. Eu tinha uma grana ali. Na verdade, o processo de sair do hospital pra começar a agência, eu já tava naquele processo que eu já tinha comprado os equipamentos. E com o salário, eu tava tocando paralelo. Com o salário que vinha lá, eu investi em equipamento, investi em conhecimento, investi em tal. Então, quando eu saí, eu não tinha uma reserva de emergência. Eu saí de mão abanando mesmo. Eu tinha, eu acho, R$300 pra pagar 2 meses dos impostos, né? Da empresa. Tá ali. Que Deus ajude. Vamos lá. E daí, quando eu saí, já veio 2, 3 sites. 2, 3 sites. E eu comecei a ver, nossa, olha a diferença. 2, 3 sites. Eu ganhava R$900 no hospital porque eu trabalhava meio período. E eu comecei a ver, nossa, dá pra multiplicar isso. Então foi uma coisa totalmente assim, que abriu minha visão e eu aprendi muita coisa. E você falando, Eric, eu até lembrei de uma coisa agora. Em 2020, antes de eu sair da CLT, teve muito tempo que eu acordei às 5 horas da manhã. Daí eu estudava, eu atendia outras pessoas. Se eu for contar, assim, eu fiz acho que umas mais de 100 consultorias gratuitas para as pessoas, porque eu queria realmente aprender. Uhum. E daí era 6:30 da manhã eu tava lá, né, dando consultoria, 6:30 até 7:30, 8 horas, 8:30 eu tinha que sair para trabalhar. Ainda que, como eu moro numa cidade pequena, tudo é bem rápido, né. Então até às 8 eu tomava café rápido, 8:30 eu já tava trabalhando, 6 horas eu saía do emprego, voltava para casa e voltava a atender, voltava a estudar. Uhum. E eu até brinco, Paulo, quanta blusinha eu deixei de comprar pra comprar livro. Hoje, quem olha, às vezes eu faço stories, lives lá. Hoje, graças a Deus, tem o meu escritório, né, lá na minha casa. Ficou bem legal. E olhando assim atrás, você vê a prateleira de livros, né? Uhum. E eu olho pra aqueles livros e penso, quanta blusinha, quanta roupa eu deixei de comprar pra comprar livro, pra ler, pra aprender diversas coisas e fazer o que eu faço hoje. E lembrando disso agora, muitas vezes a gente pensa, eu vou estudar depois que eu me formar, digamos assim, no terceirão, na faculdade, tô livre, não preciso nunca mais estudar. E não, é você realmente ter uma cabeça a pensar que a todo momento você tá aprendendo alguma coisa. Nossa, eu aprendo tanta coisa com meu filho, com o João Paulo, que ele tem 4 anos apenas, e às vezes eu aprendo, assim, muita coisa com ele, assistindo TV. Hoje, só o fato de eu vir aqui, sair da minha cidade e vir aqui, eu já tive várias ideias, vários insights, digamos assim, para aplicar no meu negócio, para aplicar no negócio dos meus clientes. E é você realmente trabalhar a tua mente para ter visões, ter insights de outras coisas. Exatamente. É uma mentalidade que a gente vai criando, né? Não é uma coisa que vem por padrão. É que nem eu digo.
Eu tava pensando nisso essa semana. Nós somos criados, pelo menos a minha geração, é criada nesse sentido de você começa lá no prezinho, aí você cresce, você tem hora pra entrar, sair da sala, pra fazer coisa. As pessoas te medem por nota. Não atingiu certa nota, você repete. E eu tava pensando essa semana, por que que é assim, né? Por que precisa tirar 10? Por que tal? Se a gente não é na vida medido por nota, né? E a gente cria essa mentalidade, olha só, desde criança, desde, digamos, 4 anos de idade, eu não sei quantos anos entra na escola, né? Não É lembro. com 4 agora, o Com João 4. Paulo vai começar a ir na aula esse ano. Aham. Entra com 4, ele já vai ter uma base totalmente diferente, né? Porque vocês já têm a mente Sabe o que mais que o João aberta. Paulo tem e qual que é a maior vontade dele de ir pra escola? Aprender a ler. Aprender a ler? Pra ler os livros dele, porque desde que quando ele nasceu, eu assinei, eu não lembro, não sei se tem hoje, né? Era a leiturinha. Todo mês vinha um livro e um brinquedo. Então eu pagava um valor X por mês, acho que era 50 e pouco, era bem baratinho. E vinha um livro, e assim, pra cada idade dele. Pra 3 meses veio um livro, assim, de tato, de pegar, com barulhinho, bem legal. E daí, cada idade vinha um livro e um brinquedinho diferente. E ele tem toda a coleção de livros, e fora os outros livros que eu comprei, tem um outro livro também, Histórias da Bíblia Infantil, bem legal também, que volta e meia a gente até lê, conta história pra ele. Sim. E ele pega o livro, ele não sabe ler ainda. Mas ele já sabe contar, tipo, até do 1 ao 20, ele sabe contar sozinho, ele sabe contar do 1 ao 10 em inglês já. Ô, louco. E sabe boa parte do alfabeto. Mas é tudo coisas que a gente incentiva ele. Sim. E ele pega os livros dele, tem um vídeo tão lindo dele, que ele era bem pequenininho, não lembro quantos aninhos que ele tinha, acho que uns 2 e pouquinho. E ele aprendeu a falar super cedo também. E ele pega aquele livro, ele vê as figuras dos bichos e ele vai falando. Ah, é o cachorro, o gato, o urso, o pinguim, não sei o que, não sei o que. E a maior vontade que ele tem hoje é de ir pra escola pra ler os livros dele. Legal. E ele já vai ter a mentalidade totalmente diferente, porque vocês, assim, já se desbloquearam, né? E eu vejo assim por mim. Olha só. Por mim, acredito que vocês também, quando criança, nem sabia o que era internet direito. Eu já venho da época Eu, que no meu tempo, não tinha, né? Eu sou de 90. Na minha época eu já não tinha. conhecia, pelo menos, né? Na minha época já tinha, mas o que era usado? Ah, vamos jogar joguinho. Ah, vamos tal coisa. Era totalmente diferente. E o que acontece? Eu vejo que as crianças foram criadas desde criança no padrão ali, ó. Você tem que seguir horário, tem que entrar, sair tal hora, intervalo tal hora. E eu comecei a pensar sobre isso, porque daí nós saímos da escola, terceiro ano. Cara, agora eu vou ser livre. Ser livre nada. Você vai ter que arranjar um trabalho, segundo o que todo mundo diz que tem que ser. Tem que arrumar um trabalho e tu começa a entrar antes. Tu entra às 7 e sai às 6. Teu horário de intervalo, que era da escola, vai ser do almoço. E se tu seguir essa vida, tu vai seguir até tu morrer. Tu acha que vai se aposentar. Tu vai se aposentar com quantos anos? Se eu não me engano, a aposentadoria tá com 90 e poucos anos, eu acho, né? Não tenho nem ideia. Se eu não me engano, a mãe foi olhar essa semana, 90 e poucos anos pra se aposentar. Tu vai viver até 90 e poucos anos? Não. Tu não vai viver. Eu creio que a nossa geração hoje não vai viver. Porque pela forma que a gente se alimenta. Eu vejo por mim. Eu me alimento só de industrializado e essas coisas assim. Pra mim sair e caminhar é muito difícil. Mas tu vai viver pra se aposentar? É uma coisa que se tu não fizer por fora, se você não fizer um planejamento, você não vai. E eu vejo que a escola, ela criou nós com essa mentalidade. Tem muita gente que, infelizmente, como é que a gente fala? É analfabeto digital. Sim. Não vai saber nem mexer no computador, nem nada. E eu vejo que isso é muito, muito preocupante na minha situação, assim, que eu vejo. Até hoje, a minha mãe estava conversando comigo essa semana. Por que você não arruma um trabalho fixo? Trabalho com estabilidade? E eu fico pensando, mas estabilidade não existe. Mas e botar na cabeça dessas pessoas que foram criadas nessa visão que estabilidade não existe. Meu pai, ele é bombeiro, ele é contratado do Estado. Pra ele é estabilidade. Pra ele trabalha, faça chuva, faça sol. O salário dele, no final do mês, tá lá. Mas não me garante que amanhã vai mudar
o governo e vai cortar tudo. Não é uma estabilidade. Pra mim, pro meu conceito, aprender a ganhar dinheiro, nem que seja vendendo qualquer coisa, vendendo uma xícara. Se precisar, eu vou vender xícara. Que é uma forma que eu encontrei para... É o que eu tava brincando com o Paulo, até o Paulo brincou comigo, que é o painel, no caso lá do meu escritório agora, fui eu e o Paulo que fizemos, né? Ficou muito bonito. A família do Paulo tem marcenaria lá em Renascença, cidade que a gente mora, e o Paulo até falou assim, amor, nós nunca vamos passar dificuldade. Olha só, se nós não fizéssemos o que a gente fazia hoje, nós podíamos muito bem. Você ia postar esse painel aqui no teu Instagram, ia vender, com certeza. Ia falar, ó, estamos fabricando o valor XX, ia mostrar, tudo ficou lindo. Nós ia vender e nós ia conseguir dar o giro todo mês pagando conta. E nem no Instagram, talvez, boca a boca, né? Se não existisse Instagram, se não existisse perfil, hoje você tá com 11 mil e pouco, né? 11.600, 11.100. 11.100 pessoas, né? Dá pra encher duas... Meu Deus, eu tenho 100 quase eventos. o dobro de número de habitantes da minha cidade. Pois é. Mas se você não tivesse, você saberia que você pode fazer aquilo e ir vendendo boca a boca. Chega e apresenta o produto. Essa que eu vejo a graça, né? A graça. Por exemplo, hoje, eu faço a parte de design, faço a parte de site. Agora, não te contei, mas é uma novidade. Eu tô fazendo e-mail marketing personalizado. Que é o quê? Você mandar, que nem, por exemplo, o Magazine Luiza. Manda o nome da pessoa. Já vamos conversar depois desse podcast aqui. Exatamente, eu mandei uma proposta essa semana, uma proposta para uma empresa. E aí, o pessoal falou assim, tem muita chance de fechar, manda aí pra mim. Aí eu pensei, cara, eu vou escrever um e-mail normal, padrãozinho, todo mundo. Mas bem capaz, né? É isso aí, é o que eu falo também para todas as pessoas que eu atendo hoje, não só os meus clientes, mas tudo. Qual que é o teu diferencial? Você Exatamente. quer ser igual a todo mundo? Se você fizer igual a todo mundo, você não vai ter resultado maior. Se você quer ter o mesmo resultado, continua. Mas se você quer ter resultados maiores, tu tem que trazer o teu diferencial. Exatamente, eu gosto de fazer as coisas totalmente diferentes. Eu sempre falo assim, o propósito da Ignis. O propósito da Ignis, pelo menos aqui na cidade, é uma empresa de cada ramo. Se eu vou pegar uma academia, vai ser só aquela academia. Eu não vou pegar o concorrente deles. Por quê? Porque a pessoa tem que ver o diferencial. É comigo, beleza, outra academia viu. Cara, quem que tá fazendo a rede social dessa empresa? Quem que fez o site? Ah, foi tal pessoa. Vamos contratar ele? Ô, Eric, beleza? Vamos contratar. Cara, infelizmente eu não posso. Infelizmente o meu método de trabalhar não é assim. O meu diferencial realmente é porque eu fechei com eles, é com eles. Vocês tinham que ter se espertado antes. E aí você traz, digamos assim, uma escassez também. Uma escassez, exatamente. Ah, como é que eu vou mandar uma proposta comercial que eu mando? Cara, eu mando um e-mail marketing feito em HTML e imagem. É diferente de eu apenas escrever. Ah, olá Camila Verli, tudo bem com você? Eu fiz uma imagem, olá Camila Verli, coloquei a escrita Camila Verli em laranjado, que é a nossa logo é laranjado. Coloquei um bonequinho dando tchau, por exemplo, e mandei. Quantas empresas hoje aqui na cidade, ou hoje aqui na nossa região, que é pequena, faz isso? Se duvidar, aqui na cidade não tem nenhuma que faça isso. Olha só, falando da questão assim de você trazer uma escassez pro teu trabalho, mesma coisa, quero dar até uma ideia para quem vai estar assistindo esse podcast aqui. Por exemplo, eu vejo muitas empresas colocando lá promoção disso, promoção daquilo. Mas e por que você não colocar, ó, valor especial de tanto por tanto, apenas 10 unidades, digamos assim? Tipo, vai vir muita gente querer comprar. É uma estratégia que eu aplico já em alguns clientes e dá muito resultado. Sim. Porque você joga isso pra pessoa realmente tomar a decisão. Não, tem só 10. E aí você pode ir postando ainda, ó. Tem só 7, 6, 5. A pessoa vai, se ela realmente quer comprar aquilo, ela vai tomar uma decisão, vai lá comprar. Porque é normal do ser humano a gente procrastinar, né? Ah, vou deixar pra depois. Não. Vai deixando. E se você não joga uma certa escassez, ela vai deixar pra depois, não vai comprar, vai acabar a promoção e tchau. E uma coisa que eu aprendi, a gente nunca pode deixar, pelo menos nós que trabalhamos nessa parte, na verdade todo mundo teria de ser assim, né? É deixar em aberto as coisas.
Ah, promoção. Itens, beleza. Mas tu não falou quantos itens tem. Não vai gerar escassez. Quanto mais informações... E quanto mais fechada, por exemplo... você tá falando com alguém... Uma coisa que eu aprendi também... Você faz pergunta pra essa pessoa. Você sempre responde com uma pergunta. Mas assim... eu quero vender tantas coisas. Beleza. Quero vender essa xícara aqui. Camila, 10% de desconto nas xícaras. Beleza. Amanhã eu vejo. Ele falou nas xícaras. Deve ter 100 unidades. Camila, 10% de desconto nessa xícara. Eu só tenho uma unidade. Opa, eu só tenho uma unidade. Se o Paulo vir comprar, você foi a tua xícara. Fiquei sem. Ficou sem. Então... Black Friday é uma coisa que gera muita escassez, por isso tem tanto sucesso, né? Exatamente. Todo ano tem. E o que? A escassez permite que você aumente o ticket também. Sim. A Black Friday, normalmente o pessoal faz o quê? Aumenta o ticket e diz que é promoção. Muitas empresas fazem isso, Muitas né? empresas. E acontece, tem gente que compra, cara, uma unidade por tanto por cento de desconto. Nada a ver, o cara aumentou 50%. Era o que ele não estava vendendo em todo ano ali, ele fez isso. Sim. Mas ótimo, já fugimos bastante da pauta. Mas isso é interessante. É uma coisa que vai... Mas é que uma coisa liga a outra, né? Todos os assuntos, digamos assim, que a gente falou aqui, uma coisa liga a outra, né? É que o digital, assim, ele permite a gente fazer muita coisa. A gente permite fazer... É que a gente falei, e-mail marketing é uma coisa digital, é uma área extensiva ao digital. Vender furadeira na internet é digital. Vender fonte, dá pra vender fonte de design ali que você digita. Literalmente as fontes dá pra você vender. Então, que nem eu tava falando ali. Eu sei fazer hoje. Eu sei fazer. Não passo fome, que nem a gente diz. E-mail marketing. Sei fazer edição de vídeo, site, estratégia, conteúdo a gente faz. Então, é realmente isso. Qualquer coisa que você aprende a fazer, dá pra você ganhar dinheiro. Eu vejo que a nossa geração, quando a gente começou, tem muita gente ainda que ainda não abriu a mente pra isso. Trabalha o resto da vida como empregado. E eu sempre falei assim pro pai, pra mãe, e ainda vou prosperar muito nesse sentido, vou prosperar muito, porque eu tenho a mente aberta. Porque eu não sou igual às outras pessoas que tem que ficar ali seguindo pro resto da vida. Se você hoje me pagar 10 milhões de reais pra mim trabalhar de empregado, fazendo a mesma coisa, sentado na cadeira todo dia, eu vou odiar. O quanto antes eu puder sair, eu já saí. Então, isso que eu vejo. Eu já recebi, logo depois que eu saí da CLT, uma proposta de um médico, pagava muito bem. Só que eu teria que trabalhar exclusivamente pra esse médico, fazer parte do marketing dele. Sim. E eu não aceitei. Por quê? Realmente não pelo valor financeiro. Porque logo depois que eu saí da CLT, eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca fiz uma coisa só. Por exemplo, eu trabalhava de gerente, mas eu limpava chão, eu arrumava vitrine, eu atendia cliente, eu faturava nota e N coisas. Na outra empresa, na loja de materiais de construção, mesma coisa. Fazia nota, atendia cliente, cuidava do caixa, fazia muita coisa. E eu descobri, logo depois que eu comecei a trabalhar, digamos assim, home office, em casa, que eu não era uma pessoa feliz trabalhando 8 horas por dia. Eu trabalho 16 horas por dia hoje. Mas eu trabalho, digamos assim, 3, 4 horas, cansei ali, não aguento mais. Eu vou lá na casa da minha mãe, vou brincar com o João Paulo, vou fazer outra coisa, e não fico só ali parada. Claro, tem dias que às vezes eu vou ficar 5 horas sentada ali. Sim. Quando rende eu fico. Mas eu acredito que você entender isso, e eu vejo que muitas pessoas que eu converso não são felizes também em trabalhar 8 horas por dia, igual você falou, seguir esse padrão. Trabalha a manhã inteira, meio-dia, de tarde, 6 horas, tá, tchau, vai pra casa, assiste um filme, dorme, no outro dia, mesma coisa. Tanto que tem, hoje inclusive tô gaseando, né, tô fugindo, eu treino Muay Thai 3 vezes por semana à tarde, realmente pra dar essa arejada na minha cabeça entre meio trabalho. Sim. Isso é legal, a gente consegue fazer o nosso horário, né?
Principalmente no digital, principalmente no digital. Local físico, quando a gente abre uma empresa física, não dá pra você abrir meia-noite até às 5 da manhã. Né? Só se você for um posto, por exemplo. Mas é totalmente diferente, né? Você corre mais riscos até de outras coisas, assalto e tudo mais. Mas no digital, por exemplo, que nem eu comentei contigo semana passada, eu rendo de madrugada. De madrugada é o que eu gosto de trabalhar. Às vezes você vem aqui, eu faço alguns serviços à tarde, algumas coisas de manhã que eu preciso entregar, eu faço. Mas normalmente eu deixo tudo adiantado. 5 horas da manhã eu terminei de fazer alguma coisa, 3 horas da manhã eu terminei. Já deixei programado para o outro dia. Entendeu? Então isso é muito legal. E assim, Camila, quais que são seus hábitos depois que você começou a trabalhar no digital, que você teve de desenvolver algo que era difícil para você? Talvez, acordar cedo, por exemplo. Você me falou que você rende mais bem cedinho, né? Então, quais que foram esses hábitos aí que você teve que desenvolver? Então, eu descobri, na verdade, vários outros hábitos, esse que eu acabei de citar, da questão de não trabalhar, assim, 8 horas, que nem na CLT. Sim. Creio que eu trabalho bem mais que 8 horas. Esse dia eu tava até fazendo as contas, tem dias que eu trabalho até 12, 16 horas. Mas tendo esses intervalos é uma coisa que ajuda bastante. Eu também notei que eu funciono muito bem com checklist, com agenda, com colocar, digamos assim, um timer. Eu tenho que fazer uma tarefa, eu vou fazer isso em 1 hora. Coloco lá um timer no celular, despertador, eu faço antes. Mas o fato de eu saber que tem a hora para eu terminar me ajuda. E ter um checklist também de tarefas, eu funciono muito bem com isso. Outra coisa que, até quando eu saí da CLT, que eu comecei a empreender, quando a gente trabalha em CLT, a gente tem um chefe, né, que tá ali, tu tem que fazer isso, isso e isso. E quando você sai e você é dono da tua própria empresa, você é o chefe. Então, você colocar regras, digamos assim, para você mesmo, eu acho que é o principal. Sim. Porque senão você fica, vou deixar. Senão a gente vai tender a procrastinar. Vou deixar pra depois. Vou deixar pra amanhã. E quando vê, tu tem um prazo, tá em cima do laço, tu não terminou. O nosso cérebro, uma coisa que eu vi, o nosso cérebro ele é burro e é preguiçoso. E é preguiçoso, exatamente, que é economizar energia, né? Exatamente. E eu colocar, digamos assim, pequenas metas também no meu dia a dia, mensal, trimestral, anual também, foi uma coisa que ajudou muito. Porque traz clareza. E quando a gente tem clareza, das coisas flui. Sim. Eu costumo falar, clareza gera resultados. Então, quanto mais clareza você conseguir trazer para o teu negócio, para a tua empresa, para os teus clientes, mais resultados você vai ter. Legal. Outro hábito que eu inseri também, logo depois que eu saí da CLT, foi praticar um esporte. Quem me olha fala assim, nossa, que você é toda delicada, meiga, eu não consigo acreditar que você faz isso. Eu luto Muay Thai. Eu vi você socando o professor lá. E o meu professor fala assim que eu evolui muito, eu bato muito forte. Ele falou que eu tenho uma força, assim, que é inacreditável. E por que eu escolhi Muay Thai? Academia, eu fiz bastante tempo de academia antes de eu ter o João Paulo, mas é uma coisa assim que eu não curto hoje, sabe? Não gosto de ficar lá parada, ficar lá puxando o ferro e tal. E eu escolhi o Muay Thai também, digamos, mais por esse lado de governante, de ativar realmente a governância, porque o Muay Thai eu falo que é uma terapia, não é simplesmente um esporte que eu pratico, é uma terapia, Sim. influencia em várias coisas. E eu gosto do Muay Thai também que eu falo, eu tô estressada com alguma coisa, o dia que eu tenho treino, que eu vou lá e descarrego aquela energia ruim, digamos, enxuto exercício físico, nossa, eu volto bem mais leve pra casa. Sim. Isso é legal. Eu tenho alguns hábitos um pouquinho diferentes, né? Eu gostaria muito, até fui ver pra fazer jiu-jitsu, mas assim... E claro, né, só terminando aqui, um tempo de qualidade também com o Paulo, com o João Paulo também, eu prezo muito, é muito importante pra mim. Nem ontem foi um dia assim que a gente ficou bem de boa, descansando, assistindo um filme, brincando com o João Paulo, fazendo alguma coisa junto, que a semana é bem corrida, normalmente à noite a gente fica junto, mas também
esse é um hábito que eu digo que é o mais importante de todos. É o importante e é um que dá mais, eu vejo, ideia, né? Às vezes a gente tá... Com certeza. Vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir e não para nunca. Vamos produzir e tu acaba não produzindo nada, né? Eu vejo até essa parte criativa que eu costumo mais trabalhar em questão de artes, em questão de design de página até. Tem dias que não flui nada. Nada. Nós que trabalhamos nessa parte criativa, muitas pessoas que fazem parte de artes, elas chegam a usar droga para poder abrir essa parte criativa. E eles creem que vai abrir. Eu já tenho uma coisa bem diferente, né? Eu sou cristão, então eu não faço... Eu vejo pra mim que não funciona pra mim, que é errado pra mim. Isso, né? Eu não é que eu não julgo. A minha crença, o que eu acredito, pra mim é errado. Mas eu não julgo essas pessoas. Enfim. Cada um é dono das suas próprias escolhas, Vai né? ter consequências? Vai ter consequências. Em tanta coisa, desde a alimentação, desde você tomar café demais. Café é uma droga, né? Se a gente for olhar, tem gente que fica viciado em café, para de tomar café, fica louco. Então, eu aprendi de outras formas a despertar a minha criatividade. Eu gosto bastante da área de música, eu tenho bastante compromisso na parte de música, eu toco na igreja. Então, eu descobri esse lado, meus hábitos normalmente. Eu até tentei criar um hábito, tentei não, porque quem tenta não consegue. Ou eu tentei, porque eu não consegui. Você tentou e não conseguiu, agora você vai fazer. Agora abri a mente. Mas assim, ciclismo. De ir pro interior e fazer. Entendeu? E Olha, esse é um esporte que de repente você goste. eu gosto, mas assim, eu não gosto de ir sozinho. Eu não gosto de ir sozinho. Por vários fatores. Vai que eu caio no meio do nada e eu já sou meio pesado. E aí também, daí o que a gente começou com uma turma de amigos. Aí o pessoal começou a fazer upgrade nas bicicletas. Comprou uma bicicleta que dava uma pedalada. Dava 3, 4 a mais. E eu sempre pra trás. Aí eu deixei de lado, a bicicleta tá ali. Tô pensando até em vender. Porque sozinho não vejo graça. Mas é esses meus hábitos. E tocar instrumento, fazer música, gravação. Inclusive, o podcast, metade dos materiais eu já tinha, porque eu gravava. Fazer vídeo, eu gosto do que eu faço. Então, mas é preciso realmente esse tempo aí, esses hábitos de você conseguir se refrescar a mente, que a gente fala, né? Mas que legal. E olhando teu perfil ali, Camila, teu perfil no Instagram, já fica claro pra mim a mensagem, mas qual que é a mensagem que você gostaria? Talvez as pessoas entrem no teu perfil, que inclusive vai estar embaixo na descrição ali. Entrem no teu perfil e talvez não entendam o que você quer passar, qual que é a mensagem que você quer passar com o perfil. Pra que você criou esse perfil? Foi só pra criar ou foi pra passar alguma mensagem pra alguém? Não, na verdade, o perfil que eu comecei a usar as minhas redes sociais, os meus perfis, foi realmente pra mostrar quem é a Camila, o que eu faço, por que eu faço. E eu gosto até de brincar com as pessoas, seja você o influenciador do teu próprio negócio. Que hoje em dia a gente tem um poder, digamos assim, de influência. Tem pessoas que influenciam outras pra coisas ruins, mas o meu propósito é influenciar as pessoas por coisas boas, para coisas boas. Tanto que, por isso que eu mostro a minha família, mostro o Paulo, mostro o João Paulo, mostro o meu dia a dia, mostro o que eu faço. Não é muitas vezes tem gente, é a blogueira de cidade pequena de Renascença. Não. É realmente para trazer coisas boas para as pessoas. Se hoje em dia a gente vive num mundo assim, se for ver, tem tanta coisa ruim, né? Sim. Por que ficar trazendo coisas ruins? Claro, eu gosto de mostrar também minha vulnerabilidade. Isso é muito importante, é a humanização, né? Exatamente. Não mostro só flores, mas eu também mostro um pouco dos espinhos, mas de uma maneira mais leve, digamos assim. E é o que a maioria das pessoas que hoje eu atendo também tem resultado. Começaram a mostrar também o por trás do negócio. Sim. Porque às vezes a gente vê um negócio em si, uma empresa, a gente quer saber quem que tá por trás daquilo. Tanto que hoje as grandes empresas estão humanizando também, ó. Se você for ver Magazine Luiza, tem a Magalu, Ricardo Eletro. Qual que é outro que eu vi que eu achei bem interessante? O nome é a Renner...
Renner eu não cheguei a ver. Eu não lembro. Não lembro se era Renner também. Tava dando uma olhada agora de nome, assim, de cabeça, não lembro. Mas as grandes marcas também estão trazendo essa humanização para as marcas delas também. E eu acho isso super importante. Sim. Eu sei que o robô da Magalu é o robô mais humanizado do mundo. Aham. Tem outros países estudando a tecnologia que eles utilizaram e ainda não encontraram, porque a Magazine, a Magalu, né, enfim, não revela. Não revela. E eles estão tentando descobrir qual que é o robô mais... O método que eles utilizaram para essa programação. Isso é muito interessante. Que legal, Camila, que legal. Antes de nós encerrar, tem uma coisa que, se eu não perguntasse, não teria valido a pena, né? Porque assim, você trabalha com lançamentos, né? Você também trabalha com lançamentos. E eu queria saber como é que, inclusive, você está me ajudando no processo pra gente fazer o lançamento de novo do curso, né? Do curso de violão. Pra quem não sabe, eu tenho um curso de violão. Na primeira vez a gente fez sozinho e o resultado foi até legal. Mas depois de um tempo a gente começa a descobrir que delegar e ajudar, pedir ajuda para as pessoas que fizeram mais do que a gente e que tem mais resultado e que estão no mesmo caminho é muito melhor, né? Como é que funciona um processo de lançamento, desde da escolha do expert até o produto final? Inclusive, você, semana passada, participou da aula, da live, né? Do Érico Rocha, né? Que é Sim. Segunda-feira passada. Segunda-feira passada. Nós estamos numa segunda também. E o Érico, ele é como é que fala? Embaixador no... Maior referência de marketing digital e lançamentos do Brasil, né? Do Brasil, não é o embaixador, eu não lembro, agora me fugiu a palavra. Referência. Ele trouxe o método pro Brasil, ele é o único autorizado aqui no Brasil a aplicar esse método e a ensinar as pessoas, né? Sim. Então, como é que é esse processo e como é que foi a experiência de você participar da live do Érico? Então, um processo de lançamento, em poucos minutos ficaria assim... difícil falar, faz isso. Mas é um processo, basicamente, que você usa para atrair pessoas. Sim, isso até porque, desculpa te cortar, até porque se ensinar o processo, não faz diferença. Porque a pessoa não vai conseguir aplicar. Eu creio que de primeira. Não. Porque a gente já fez resultados, a gente já tem resultados. Então, é muito mais valioso a pessoa fazer com quem já tem resultados maiores do que a gente, pra gente aprender e entender um pouco, né? Sim. Então, por isso que a gente não vai explicar a fundo aí, mas se quiser saber mais também, é só chamar nas redes sociais ali, a gente dá uma pincelada, né? Claro, a gente pode até, de repente, fazer outro podcast só falando sobre isso também. Exato. Uhum. E um processo de lançamento tem vários passos, digamos assim. Mas não é uma coisa difícil de fazer. Primeiro vamos falar o que é um lançamento. Lançamento é você pegar algo ou alguém, colocar em máxima exposição para converter em venda ou brand, que é chamar a atenção para tua marca. Sim. Então, o processo de lançamento, resumidamente, seria isso. É pegar algo ou alguém, colocar em nível máximo de exposição para converter em venda ou para chamar para a marca em brand. E o lançamento, existem vários passos, digamos assim, que a gente tem que seguir para ter um resultado. Hoje em dia existem inúmeras formas de você lançar uma pessoa, um produto. Isso, quando a gente fala em lançamento, isso não é só para uma pessoa, para quem vende curso, para quem vende mentoria, para quem vende um infoproduto também. O processo de lançamento em si, ele pode ser aplicado também para quem vende um produto físico. Um serviço também, né? Um serviço também, com certeza. E a primeira coisa que eu acho que é o mais importante, a primeira coisa que é a mais importante num processo de lançamento é produzir conteúdo. Uhum. É fazer live, é fazer post, é fazer vídeo, é você expor aquilo ou alguém Sim. que você quer converter para venda. Uhum. Então, daí existem vários passos, digamos assim, vai criar landing page, e-mail marketing, copy, tráfego, a questão de designer,
Por isso que hoje em dia tem empresas muito grandes que têm cada profissional para sua área, né? Uhum. Mas, basicamente, um lançamento seguiria todos esses passos e processos. Sim. De uma maneira, claro, usando também vários gatilhos mentais, né? Uhum. Que a gente usa muito. E quando a gente fala em gatilho mental, não é uma coisa ruim, que eu até falei isso numa live, que tem muita gente que pensa, gatilho mental é uma coisa ruim. Sim. Não, gatilho mental é uma coisa boa que faz a pessoa tomar atitude para aquilo que você quer. E basicamente o processo de lançamento seria isso. Sim. Os gatilhos mentais, eles podem ser usados para coisa boa e para pra coisa ruim. Mas a gente, nesse caso que a gente tá falando, a gente usa para coisa boa. Com certeza. Porque o intuito do lançamento que eu vejo é principalmente ajudar e transbordar sobre a vida de outras pessoas. Por exemplo, o propósito não é ganhar dinheiro, pelo menos pro meu lançamento. Tem gente que faz o propósito para ganhar dinheiro. Eu tô precisando de uns trocados, vou fazer um lançamento, né? Faz o propósito de um lançamento. Faz um lançamento pra literalmente ganhar dinheiro. Eu tô precisando de dinheiro, uma forma rápida de fazer um lançamento. Não vai converter o tanto que converteria de você querer transbordar sobre a vida de outra pessoa e ensinar aquilo que você foi chamado para fazer. Por exemplo, o meu propósito pro lançamento e a expectativa pro lançamento nem é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência do lançamento e de ajudar e transbordar sobre a vida de outra pessoa. Com o teu conhecimento. O meu conhecimento. O meu conhecimento vai ser... Eu digo que a música cura. Inclusive, no último podcast com o Augusto Lima, ele falou a mesma coisa. Né? Ele falou, a música cura. E a música cura. Quantas pesquisas você pode ver que doenças foram curadas através de música? Então, a música cura a alma também. Não é apenas o físico. Cura a alma. E o propósito realmente é curar pessoas que têm depressão, pessoas que estão passando por algum problema familiar. Ensinar essa pessoa a tocar violão, talvez para deixar um pouco de lado disso e, consequentemente, melhorar a forma de viver. Então esse é realmente o propósito, né? Então o nosso propósito ali pro lançamento, que vai ser mês que vem. É mês que vem? Não, próximo mês. Em março. Março, isso aí, eu sempre esqueço. Vai ser esse. Consequentemente, o que entrar vai ser bênção. Que a gente não tá, eu não tô contando com isso, não tô vivendo disso. Eu quero apenas transbordar sobre a vida dessas pessoas. E é exatamente isso um lançamento. E assim, já perguntando sobre isso, sobre o lançamento que você já fez e tal, quais que são os teus planos para esse ano de 2022? Então, para esse ano 2022, como eu falei, eu era bastante dos bastidores, né? Uhum. E esse ano 2022 eu tô indo pro palco. Então eu vou me lançar. Além de lançar outras pessoas, Sim. Além de atender outras pessoas nessa questão do marketing, do lançamento, eu vou me lançar também esse ano. A minha ideia é lançar uma comunidade de empreendedores e empreendedoras digitais, que é exatamente esse o propósito, para ensinar outras pessoas a usarem o digital e também aprenderem tudo que eu faço hoje. Aprenderem a como usar também nos próprios negócios dela. E você falou uma questão bem legal, até queria fazer um comentário sobre propósito. A gente ouve muito hoje, qual que é teu propósito? Eu vou falar qual que é o propósito de todo mundo. O propósito de todo mundo é curar o outro. É se curar e curar o outro. Que todo mundo tem uma dor. E quando eu falo questão de cura, não é, eu sou médica, eu vou curar. Não. Eu curo muita gente. Eu curo muita gente hoje com a minha história, com o meu aprendizado, com as minhas vivências, com o que eu faço. Eu já tive um relato de um cliente meu, de uma cliente minha, que falou pra mim, Camila, eu abri a minha empresa na pandemia e eu tava num ponto crítico que eu tava pensando até em fechar. E depois que você começou a me atender, eu, assim, cresci tanto, eu me apaixonei tanto pelo meu negócio, o quanto eu era apaixonada antes, que hoje eu não largo mais. Eu quero exatamente transbordar isso para as outras pessoas. Sim. E por meio de uma coisa assim, que não é uma profissão, médico, psicólogo, não. Eu vendo um produto. Sim. Só não vou falar o produto que eu não quero expor a pessoa, né? Uhum. Mas hoje, eu curo, digamos assim, outras pessoas. Às vezes a pessoa tá desanimada com o negócio dela, não sabe como vender, não sabe como usar a rede social, não sabe como usar a internet. Eu vou lá,
trago toda a minha experiência, meu aprendizado, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu aplico, ajudo ela, e ela começa a prosperar e crescer, e automaticamente vai se curar. Sim. E eu até falo, é muito fácil você chegar, faz isso, que é o que às vezes a gente vê, digamos assim, só num curso. Por isso que eu resolvi criar uma comunidade. Uhum. É uma comunidade realmente de trocas, de experiências, de network, de várias coisas. Legal. Agora, quando eu chego e falo... Quando uma pessoa chega e fala, faz isso, é uma coisa. Agora, quando eu chego e falo assim, vem aqui que eu vou te dar a mão e vou seguir junto com você, é outra. Nossa, é verdade. E eu vou estar lá, né? Tu me convidou. Eu vou Com tá lá. certeza. E é uma coisa muito legal. E assim, uma coisa que quando eu abri a Ignis também, o único propósito de abrir a Ignis é que eu vi que na cidade tinha muita gente que aconteceu a pandemia e um dia eu passei numa rua e eu vi um monte de placa aluga-se, aluga-se, Sim. aluga-se, aluga-se, aluga-se e aluga-se. Eu falei, meu Deus. Que é isso? A cidade virou uma cidade fantasma, né? E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso encontrar um jeito de ajudar essas empresas a se posicionar no digital. Porque elas estão fechando, não é porque... E não estão vendo outra saída, né? Muitas empresas fecharam e... Meu Deus, meu mundo acabou, eu não vejo outra saída. Não é porque não tem um produto, não é porque não sabe vender, não é porque não tem qualificação, é porque ela não conseguiu a posicionar o negócio dela na internet e colocar na internet. Ela tem dificuldade numa coisa e que eu posso ajudar. Eu posso ajudar essa pessoa. E aí que me veio o insight de realmente ajudar a transformar a história das empresas e posicioná-las no digital. É exatamente isso. E Camila, para nós encerrar esse podcast, porque a gente vai fazer Faltou vários... só te responder como que foi a live com o Érico Rocha, né? É verdade. Só pra terminar aqui, então, que eu me toquei agora que eu não respondi a tua pergunta. Eu peço desculpa. Eu tô esquecendo. Eu sou bem esquecido, sim, gente. Mas então, falando da questão da live com o Érico, como a gente falou também, sou cristã, acredito muito em Deus. E chega momentos na nossa vida que a gente começa a se perguntar. E eu tomei essa decisão de 2022 me posicionar, sair dos bastidores e vir pro palco. Mas aí comecei um questionamento interno e um questionamento assim com Deus, sabe? Uhum. E eu sou muito assim, eu converso muito com Deus. E eu falo, Deus, questionei ele uma semana antes, né? Falei assim, eu quero uma prova concreta de que eu tô no caminho certo. E questionei Deus, falei, Deus, eu quero, assim que aconteça alguma coisa na minha vida que eu veja, não, é isso que aconteceu, como eu já pedi outras vezes e ele me mostrou. E ser chamada para participar de uma live com o Érico Rocha, que é uma referência para mim, que não tem nem explicação, foi muito mais do que, digamos assim, fazer uma live com um famoso. Uhum. Foi a confirmação do que eu pedi. Sim. Que foi a confirmação de dizer que eu tô fazendo a coisa certa, que é realmente isso que eu tenho que fazer em 2022. E eu acredito que quando a gente tem um direcionamento de uma força maior, que para mim é Deus, as coisas fluem muito mais. Então foi, assim, incrível a experiência de estar junto com o Érico. Foi muito legal também da questão que às vezes a gente coloca pessoas que a gente acompanha na internet no pedestal. E tá ali conversando com ele ao vivo e tendo essa experiência, eu percebo que, nossa, ele não tem nada diferente de mim. Não tem, pode ter alguns milhões na conta a mais, né? Vários Sim. milhões. Mas e por que eu não posso chegar também onde ele tá? Exatamente. Então foi uma experiência incrível, nossa, foi um marco realmente na minha vida, mas foi um marco não só pela questão de fazer a live com o famoso, mas um marco pela comprovação divina que eu tive, sabe? Nossa, legal. E você falando isso agora, a comprovação, mais uma questão ali do nosso curso que nós vamos lançar. Eu sou cristão, já falei anteriormente, e já recebi várias profecias de várias pessoas falando que, inclusive de pessoas que eu nunca conheci, assim, de ter o contato de falar, a pessoa vem falar pra mim que eu vou rodar os 4 cantos da terra. E eu creio isso, né? Eu creio. Mas assim, eu comecei a pensar diferente nesses últimos dias. Talvez não fisicamente eu vou rodar os 4 cantos da terra, mas através de um curso,
que o digital, ele não tem Barreiras e nem fronteiras. E nem fronteiras. Eu posso falar com uma pessoa que tá lá no Iraque, por exemplo. Lá no Egito. E essa pessoa, ela pode ser abençoada pelo propósito do curso, que não é ganhar dinheiro. O propósito do curso é ajudar pessoas, é curar vidas, curar pessoas, né? Então é exatamente isso que eu comecei. E quando a gente faz uma coisa com propósito, é que nem eu falei numa das últimas lives, que o propósito é que nem tráfego pago, né? Do ponto A ao ponto B. Então, é exatamente isso. Então, Camila, para nós encerrar esse podcast, foi um podcast muito produtivo e eu creio que vai acrescentar na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje. Assim, quais que seriam 3 dicas dicas de ouro que você daria para uma pessoa que quer realmente ingressar no digital, que quer realmente ter uma transformação de vida? Eu não digo ficar rica de uma hora para outra, eu não digo ficar milionária, eu não digo da noite pro dia, mas que essa pessoa que está sentindo dificuldade hoje, que acha que é muito difícil, que todo processo que a gente inicia é um processo árduo, a gente vai um passinho de cada vez, né? O que você falaria para essa pessoa que está pensando em desistir, que começou a vender como afiliado aqueles cursos que dizia que ia dar milhões para elas e não vendeu nada? O que você falaria? 3 coisas, assim, que você acha valiosa. Uau! Eu falaria, não tenha medo, em primeiro lugar, porque quando a gente tá com medo de fazer alguma coisa, o medo paralisa, então rompa essa barreira do medo. Se precisa queimar uma ponte, queime, tome decisão. Então não tenha medo, tome decisões que às vezes vai te dar frio na barriga, mas tome e peça sabedoria, que é o que eu mais peço para Deus hoje em dia, sabedoria. Não peço nem força, nem coragem, porque isso ele já me dá todos os dias. Peço sabedoria para saber o que fazer no momento certo, a coisa certa. E quando eu falo da questão de sabedoria, também muitas vezes uma palavra que eu dou para uma pessoa é realmente a sabedoria que Deus me deu para falar aquilo naquele momento para ela. Uhum. Nossa, que incrível. 3 coisas simples, mas eu acredito que são muito importantes para quem quer começar. Não tô falando nada, faz um perfil no Instagram, não. Se você tem isso, tu prospera em qualquer lugar. Isso aí, então anota aí, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado, Camila, pela participação. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje com você. Muito obrigado, nós que agradecemos e com certeza vai ter muitas mais oportunidades e muito mais participações aqui, né? Porque a gente tá em um projeto juntos também. A gente tá em vários projetos isso juntos, aí. digamos assim. E é isso aí. Pessoal, se vocês querem nos ajudar com os custos, porque assim, não é uma coisa assim, agora o horário de mendigar curtida, mendigar like. Não. Você quer ajudar com os custos e você quer ajudar mais pessoas, porque o propósito disso não é... Porque a gente não tá ganhando nada, que nem eu falei. Não tá ganhando nada de vir aqui e falar, ficar falando. Nós queremos ajudar pessoas, então clica em compartilhar, compartilhe com o seu amigo que tá querendo ingressar no digital, que tá tendo dificuldade. Se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários. As nossas redes sociais, o nosso perfil... Vai estar tudo embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima e tamo junto. Mais um Igniscast aqui. Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!